Até onde uma mãe pode ir para proteger o filho. O instinto materno, celebrado como a força mais pura e protetora da humanidade, pode se tornar também o gatilho de horrores inimagináveis. Quando o amor se mistura ao medo, a superstição e o desespero, a linha entre o sacrifício e a destruição pode desaparecer por completo. Hoje, no Dossiê Sombrio, vamos revisitar a história de Leonarda Cianciulli, uma mulher que ficou marcada para sempre como a saponificadora de Correggio. O seu caso chocou a Itália e ecoa até hoje como um dos episódios mais perturbadores do século XX. Não apenas pelo método cruel que utilizou contra suas vítimas, mas, sobretudo, pela justificativa que dava a si mesma a ideia que estava salvando a vida de seu filho. Eu sou o Luiz Belmonte, convido você a permanecer comigo até o fim desse relato. Mas, antes de começarmos, eu deixo uma pergunta para você refletir e responder nos comentários. Até que ponto o amor pode ser usado como desculpa para justificar o mal? Prepare-se, pois este é mais um mergulho profundo nas sombras da mente humana. E se você também acredita que algumas histórias reais conseguem ser mais perturbadoras de qualquer ficção, deixa o like, se inscreva no canal Dossiê Sombrio e ative o sininho. Aqui juntos vamos explorar os segredos mais obscuros da mente humana e descobrir até onde o ser humano é capaz de ir quando se deixa dominar pelas trevas. Antes de se tornar conhecida como uma das figuras mais perturbadoras da história criminal italiana, Leonarda Cianciulli era vista como uma mulher comum. Uma mãe dedicada, esposa respeitada e vizinha prestativa. Ela se estabeleceu em Correggio, uma cidade pequena italiana onde mantinha uma vida aparentemente tranquila. Tinha a reputação de ser uma mulher acolhedora, sempre disposta a ouvir os problemas alheios e oferecer conselhos. Muitos a procuravam justamente por acreditar que possuía um dom especial para prever o futuro e orientar destinos. Uma espécie de conselheira espiritual para a comunidade. Essa imagem de mulher confiável e maternal foi ironicamente o que lhe permitiu atrair suas vítimas sem levantar suspeitas. Leonarda se apresentava como alguém que queria ajudar, especialmente mulheres solitárias em dificuldades financeiras. Mas, por trás do sorriso, havia um plano cuidadosamente calculado. Sua última vítima, em setembro de 1940, foi Virginia Cacioppo, uma ex-cantora de ópera que vivia dias de decadência após perder os prestígios nos palcos. Virginia buscava uma nova chance na vida e Leonardo aproveitou-se dessa vulnerabilidade com promessas de oportunidade de trabalho em Florença. Convenceu a cantora a manter segredo absoluto sobre os planos, instruindo-a até mesmo a escrever cartas previamente datadas para os familiares, explicando a sua suposta partida. Naquele dia, Virginia entrou na casa de Leonarda e nunca mais foi vista saindo. A ausência repentina chamou a atenção de uma das suas cunhadas, que não acreditou na história das cartas. Desconfiada, procurou a polícia e relatou que Virginia havia sido vista pela última vez entrando na residência da enigmática mulher de Correggio. Foi esse detalhe, uma única testemunha disposta a questionar o que todos aceitavam como verdade, que desmoronou a fachada de Leonardo. A polícia iniciou uma investigação discreta e, diante da pressão, ela acabou confessando os crimes. Não apenas admitiu a morte de Virginia, como também revelou com frieza detalhes sobre duas vítimas anteriores. A prisão de Leonarda causou um choque imediato em Correggio. Como poderia aquela mulher, conhecida por sua generosidade e presença quase maternal, estar no centro de algo tão macabro? A notícia se espalhou rapidamente pela Itália, alimentando manchetes que misturavam horror, superstição e incredulidade. Assim, a última aparição criminosa de Leonarda Cianciulli não foi apenas o desaparecimento de uma cantora em declínio, mas o ponto de ruptura que revelou ao mundo a verdadeira face de uma mãe disposta a tudo, até o impensável para proteger o filho que tanto amava. Leonarda Cianciulli nasceu em 14 de abril de 1894 em Montella, uma pequena cidade da região da Campania, no sul da Itália. Sua vida começou sob o peso de um destino marcado por desgraças e presságios. Segundo relatos, sua mãe nunca desejou a gravidez e teria rejeitado desde cedo, criando em um ambiente de frieza emocional e ressentimento. Essa ausência de afeto foi o fantasma que acompanharia Leonarda por toda a vida, alimentando sentimentos de rejeição e solidão. Durante a infância, Leonarda cresceu cercada por dificuldades financeiras e instabilidade familiar. O relacionamento com a mãe era tenso e ela acreditava carregar uma espécie de maldição. Esse sentimento foi reforçado por uma previsão feita por uma cartomante quando Leonardo ainda era jovem. Você se casará, terá filhos, mas todos eles morrerão cedo. Essa profecia se enraizou em sua mente e nunca deixou de persegui-la. Ainda adolescente, Leonardo demonstrava sinais de fragilidade emocional. Tentou tirar a própria vida em duas ocasiões, episódios que refletiam o peso da depressão e da sensação de desamparo. Ao mesmo tempo, nutriam um desejo profundo
profundo em construir uma família estável, algo que não havia tido em sua própria casa. Em 1917, casou-se com Raffaele Pansardi, um funcionário do cartório. A escolha do marido foi um ato de rebeldia contra a vontade da mãe, que preferia que ela se unisse a um homem mais rico. Essa desobediência só ampliou o ressentimento materno, e Leonardo acreditava que foi amaldiçoada pela própria mãe, que teria rogado pragas contra sua união. Essa crença reforçou o medo que já carregava desde a infância de que algo terrível aconteceria com ela e com os filhos que viesse a ter. O início do casamento não trouxe paz que desejava. O casal enfrentava dificuldades financeiras e se mudava com frequência em busca de melhores condições de vida. Em um desses períodos, Leonarda foi presa por fraude, o que a encheu de vergonha e marcou sua reputação. Mais tarde, a família se estabeleceu em Corrégio, onde Leonarda finalmente encontrou certa estabilidade e conseguiu conquistar a confiança da comunidade. Mas sua vida familiar era assolada por uma dor constante. Leonardo engravidou 17 vezes, mas sofreu 3 abortos espontâneos e perdeu 10 filhos ainda pequenos, vítimas de doenças comuns da época. Apenas 4 sobreviveram até a vida adulta. Essa sucessão de perdas devastou sua saúde mental. Cada morte parecia confirmar a maldição de que a mãe e a cartomante havia predito. A maternidade, então, tornou-se o centro da vida de Leonardo. Ela se apegava obsessivamente aos filhos sobreviventes, especialmente ao primogênito, José, a quem dedicava uma devoção quase irracional. Quando ele foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, Leonardo entrou em desespero. A ideia de perder aquele filho era insuportável e ela estava disposta a qualquer coisa para evitar que a profecia se cumprisse. Foi nesse contexto que a superstição misturou seu desespero. Leonardo acreditava que poderia enganar o destino através de sacrifícios humanos. Para ela, a vida de desconhecidas poderiam servir como oferenda em troca da sobrevivência de seu filho. E assim, o amor materno, genuíno em sua essência, se distorceu em algo sombrio, alimentado por anos de traumas, luto, crenças em forças invisíveis. Na comunidade de Corrégio, porém, nada disso era perceptível. Aos olhos dos vizinhos, Leonardo era uma mulher respeitada, dona de casa exemplar, conhecido por suas habilidades como cartomante e conselheiro espiritual. Era procurada por muitas pessoas para resolver dúvidas sentimentais ou profissionais. Ninguém desconfiava que aquela senhora simpática que distribuía conselhos com voz calma escondia dentro de si uma mente assombrada por maldições, profecias e um medo incontrolável de perder os filhos. Essa é a contradição que tornaria Leonardo Cianciulli uma figura tão emblemática. A fusão de uma vida marcada por sofrimento real com crenças supersticiosas que se tornaram justificativa para os atos irreparáveis. Na pequena cidade de Corrégio, onde todos se conheciam, Leonarda Cianciulli mantinha a imagem de vizinha confiável. Era vista como uma mulher de bom coração, alguém que oferecia conselho e até mesmo previsões para quem busca resposta no destino. Essa aura de respeitabilidade e sabedoria mística foi a chave que abriu o caminho para seus cris. Faustina Sete foi a primeira a cair na armadilha de Leonardo. Mulher solteira e solitária, sonhava com um novo começo. Leonarda se aproveitou disso. Prometeu-lhe um noivo em outra cidade, orientou a escrever cartas de despedida para a família, garantindo que ninguém suspeitaria de seu desaparecimento. Quando Faustina chegou à casa de Leonarda, foi recebida com cordialidade, mas rapidamente neutralizada com um machado, conforme relatado por Leonardo em suas funções. Em seguida, Leonardo iniciou o que ela chamava de ritual de proteção. Processou partes do corpo em grandes panelas, usando soda cáustica e fervura, transformando o líquido resultante em sabonetes caseiros. Parte do sangue coagulado e restos eram usados em bolos que oferecia a vizinhos e conhecidos. Com isso, acreditava que estava completando o sacrifício necessário para proteger o filho de José. Francesca Saul, uma professora em busca de novas oportunidades, foi sua segunda vítima. Leonardo prometeu-lhe um emprego seguro em outra cidade e, novamente, preparou cartas falsas para enganar familiares e amigos, garantindo que o desaparecimento passasse desapercebido. Quando Francesca entrou em sua residência, Leonardo a atacou da mesma forma que Faustina, com um machado em um golpe rápido e eficiente, incapaz de reação. Após a morte, ela aplicou o mesmo processo, desmembramento e fervura, produzindo sabonetes e incorporando partes do corpo em bolos caseiros. Francesca foi totalmente apagada de sua antiga vida, mas Leonardo se manteve firme em sua crença de que, ao sacrificar vidas de outras pessoas, estaria protegendo seu filho e mantendo a maldição longe da família. A última vítima foi Virginia Cacioppo, uma ex-cantora de ópera conhecida. Marcou o fim da série de assassinatos. Diferente das outras, Virginia tinha familiares e amigos até então, tornando seu desaparecimento mais perceptível. Ainda assim, Leonardo manipulou a situação, prometendo
conseguido um trabalho em Florença, incentivando Virginia a escrever cartas que explicavam sua partida, afastando suspeitas. Ao chegar à casa de Leonarda, foi recebida com hospitalidade, mas atacada já com o conhecido machado de forma direta, assim como as vítimas anteriores. O processo de eliminação, o mesmo: desmembramento e fervura, transformando o resto em sabonetes e bolos. Porém, Virginia não era uma desconhecida qualquer. Ela fora uma cantora de ópera de relativo sucesso, mas que com o tempo perdera espaço nos palcos e vivia com dificuldades financeiras. A promessa de Leonarda foi tentadora: um emprego estável em Florença que poderia devolver à cantora a dignidade perdida, como nas vezes anteriores. Leonarda pediu o segredo absoluto e orientou a vítima a escrever cartas justificando sua suposta mudança. E no dia marcado, Virginia foi vista pela última vez entrando na casa de Leonarda. A diferença dessa vez foi que uma cunhada da cantora desconfiou da história. Estranhou a ausência repentina, estranhou as cartas já prontas e estranhou o fato de Leonarda estar justamente ligada a esse desaparecimento, decidindo assim procurar a polícia. Esse gesto mudou tudo. Até então, os desaparecimentos de Faustina e Francesca não tinham levantado suspeitas, mas o sumiço de Virginia mobilizou as autoridades. Quando a polícia finalmente chegou à casa de Leonarda, encontrou uma mulher calma, mas pressionada por perguntas diretas. Foi nesse momento que a fachada começou a ruir diante da investigação. Leonarda acabou confessando, falou dos desaparecimentos, explicou como manipulava as vítimas e até justificou suas ações, dizendo que cada sacrifício era necessário para salvar seu filho da morte na guerra. O que chocou não foi apenas o número de vítimas, mas a maneira fria como Leonarda narrava seus atos. Para ela não havia crueldade, apenas necessidade. Transformava perdas humanas em um ritual de proteção como se pudesse enganar o destino. Em poucos meses, 3 mulheres desapareceram em silêncio, vítimas de uma vizinha em quem confiavam: Faustina, Francesca e Virginia. Não foram apenas personagens em uma trama macabra, foram mulheres que buscavam novas oportunidades, que acreditaram em promessas e confiaram na pessoa errada. Seus desaparecimentos marcaram o ponto final da vida dupla de Leonarda Cianciulli. A mulher que para muitos era símbolo de conselho e cuidado, mas que escondia em sua própria casa os segredos mais obscuros da criminologia italiana. A prisão de Leonarda Cianciulli não foi resultado de um grande trabalho de inteligência policial ou de uma operação extensa. O que derrubou foi algo simples: a desconfiança de uma mulher que não aceitou a explicação fácil. A cunhada de Virginia Cacioppo, a última vítima, se recusou a acreditar que uma cantora de renome simplesmente desapareceria da noite para o dia para assumir um emprego secreto em outra cidade. Essa intuição foi suficiente para levar a polícia até a porta de Leonardo. Quando os investigadores bateram à sua casa, encontraram uma mulher aparentemente tranquila que manteve a postura de vizinha respeitável, mas a pressão aumentava. Havia testemunhas que confirmavam ter visto Virginia entrando em sua residência e nunca mais saindo. Aos poucos, a rede de mentiras começou a se desfazer. Diante das evidências, Leonardo tomou uma decisão inesperada e confessou. E não apenas o crime contra Virginia, mas também os outros 2 assassinatos. Relatou com uma frieza assustadora como atraía as vítimas, como se certificava que ninguém suspeitaria e como justificava cada ato. Para a polícia, ouvir aquelas palavras era como mergulhar em um pesadelo. Não estavam diante de uma criminosa comum, mas de alguém que acreditava estar praticando rituais de proteção, transformando crimes em uma espécie de oferenda para salvar o filho. Em 1946, o caso chegou aos tribunais de Reggio Emília. O julgamento de Leonarda rapidamente se transformou em espetáculo. Em uma Itália que ainda tentava se reconstruir após os horrores da Segunda Guerra Mundial, a história de uma mulher comum transformava desaparecimentos em sacrifício, ganhou proporções de escândalo nacional. Os jornais exploravam cada detalhe, pintando-a como um monstro de aparência simples e alma perturbada. Durante o processo, Leonarda não demonstrou arrependimento, muito pelo contrário, falava com naturalidade, quase com orgulho sobre sua habilidade em manipular e executar seus planos. Em determinado momento, quando alguns especialistas duvidavam da sua versão sobre como lidava com os corpos, ela chegou a se oferecer para demonstrar em tribunais, explicando técnicas de desmembramento como se fossem receitas de cozinha. Esse comportamento só reforçou a percepção pública de que não se tratava apenas de uma criminosa, mas de alguém mergulhado em delírio e frieza. A defesa tentou alegar insanidade, apontando o histórico de traumas, agressão e as perdas constantes de filhos, como elementos que a levaram a um estado mental fragilizado. De fato, avaliações psiquiátricas reconheceram que Leonarda apresentava desequilíbrio psicológico, mas não a ponto de ser considerada completamente capaz de responder por seus atos. A promotoria, por outro lado, insistia que havia também motivação financeira, já que Leonarda se apropriava dos bens das vítimas. Ao final, o tribunal buscou uma solução de equilíbrio, reconheceu a gravidade dos crimes e a responsabilidade da acusada, mas levou em conta sua condição mental. Em julho de 1946, Leonarda foi condenada a 30
30 anos de prisão comum e mais 3 anos em um manicômio criminal. Foi encaminhado ao hospital psiquiátrico de Puzzoli, onde passaria o resto de seus dias. A notícia da condenação repercutiu fortemente na sociedade italiana. Para muitos, Leonarda se tornara um símbolo da face mais obscura da maternidade. A mãe, no desespero de proteger um filho, transformou o amor em justificativa para atrocidades. O caso gerou debates não apenas sobre crime e punição, mas também sobre superstição, crenças populares e o impacto psicológico de perdas repetidas em uma vida já marcada por violência doméstica e pobreza. A imagem de Leonarda também foi explorada por sensacionalismo midiático. Jornais a apelidaram de a saponificadora de Correggio, destacando os detalhes mais macabros de seus rituais. A curiosidade pública transformou o julgamento em um espetáculo quase teatral, no qual a figura de uma mulher comum que escondia segredos sombrios fascinava e horrorizava ao mesmo tempo. Mesmo após sua condenação, Leonarda continuou chamando atenção. Dentro do manicômio, levava uma vida discreta, mas sempre carregava fama criminosa peculiar. Em 15 de outubro de 1970, morreu após sofrer um derrame cerebral. Foi sepultada em uma cova simples, sem cerimônia. O impacto dos seus crimes, no entanto, permaneceu. Os utensílios que utilizava, panelas, ferramentas e recipientes, foram preservados e hoje estão expostos no Museu Criminológico de Roma, como uma parte da história sombria da criminalidade italiana. Sua figura continua a ser objeto de estudos de criminologia, debates acadêmicos e até adaptações culturais em livros e peças de teatro. Para a sociedade, o caso de Leonardo Cianciulli foi um lembrete incômodo de que o mal pode se esconder sob as máscaras de bondade e que a linha entre superstição e crime pode ser bem tênue. Foi também uma janela para compreender como traumas pessoais, luto e crenças irracionais podem se fundir em uma espiral de destruição. A história de Leonardo Cianciulli mostra como o medo, a superstição e o amor distorcido podem se transformar em atos inimagináveis. Ela acreditava estar salvando seu filho, mas acabou destruindo vidas e deixando um legado sombrio que ecoa até hoje. O que nos leva a pensar até onde uma mãe pode ir em nome do amor quando esse amor se torna tragédia. Essa narrativa te impactou? Deixe no seu comentário. Você acredita que superstição pode ser tão perigosa quanto qualquer arma? Inscreva-se no Dossiê Sombrio, ative as notificações e acompanhe os próximos casos que rompem os limites da compreensão.